Estamos então aqui neste fim de semana para a última live do ano, em que o tema escolhido é a anemia crónica, ou seja, é quando os valores de ferritina e até mesmo da hemoglobina estão sempre em baixo e mesmo apesar da suplementação, ok? Como é que eu olho como nutricionista funcional para esta questão? É olhar para a causa. É super importante, ok, uma pessoa tem o valor de ferritina ou hemoglobina baixa, mas é preciso ver a causa para tratar a causa e assim efetivamente ficar o assunto resolvido. Então, passando para isso, falamos também sobre suplementação, qual é que é o método a utilizar. E depois aí sim, vamos passar para o caso clínico que eu escolhi, portanto, da pessoa que se candidatou para ser discutido aqui o caso. Então, iniciando aqui, falar sobre a questão da anemia. Ela é considerada quando os valores da nossa hemoglobina, portanto no sangue, estão abaixo de 12.0 no caso das mulheres e abaixo de 13 no caso dos homens. No entanto, nós temos que ter em consideração que os valores que nós apresentamos no nosso sangue é importante que estejam dentro de valores ótimos. Uma coisa são os valores de referência, outra coisa são os valores ótimos de saúde, que nos proporcionam um bem-estar completo e geral do nosso corpo. E é com esses valores aqui que nós precisamos de trabalhar, não estar à espera que os valores diminuam a ponto de já chegarmos à doença. Os valores ótimos de hemoglobina para mulheres são de 13.5 a 15.5 e para os homens o valor de hemoglobina ótimo é andar entre os 14 e os 16. Então, é importante nós termos em atenção que uma coisa é a hemoglobina, outra coisa é efetivamente a quantidade de ferro que eu tenho no meu corpo e o ferro que está armazenado nas minhas células. Então, não importa só eu olhar para o valor da hemoglobina. E muitas vezes o que acontece é que a medicina comum, nos médicos de medicina familiar, vamos apenas avaliar o hemograma. É muito importante avaliar a ferritina. Okay? Portanto, é isto que precisam de terem atenção. Nós somos donos da nossa saúde e precisamos estar atentos. Então, ferritina indica-nos qual é que é o estado de armazenamento do ferro. Porque a hemoglobina vai ser o último parâmetro a ser afetado quando eu tenho ferro baixo. Então, antes de eu falar melhor nessa questão, retroceder um bocadinho atrás e falar que estamos aqui a falar sobre os valores ótimos a ter no sangue. Então, falei da hemoglobina, das mulheres andarem entre 13.5 a 15.5 e então ferritina é outro parâmetro que eu preciso de avaliar. A ferritina deve ter o valor entre 50 a 150. O valor ótimo é acima de 70. Idealmente, eu trabalho com as minhas nutridas a ter valores superiores a 70 no sangue, ok? Pode ir até 150. Se o valor estiver superior a 150, imaginem 200, 150, ok? Isso já é outra história, não é bom, ok? Pode indicar inflamação, ok? Problemas hepáticos, por exemplo, e outros. O ferro, é importante que tenham noção que o ferro não está só na hemoglobina. Muitas vezes a pessoa fica só hemoglobina, valer. Prestar atenção a essa questão. Então, o ferro está, 65% dele está na hemoglobina. A hemoglobina o que é que ela faz? Faz o transporte do oxigênio para as nossas células, para que elas estejam vivas e efetivamente exerçam a sua função, não é? Porque as células depois compõem o nosso órgão. Nós precisamos que eles estejam a funcionar. Mas além de termos o ferro na hemoglobina, também temos 10% do ferro na mioglobina. Isto é o quê? É a proteína que está no músculo. Então, esta proteína que está no músculo vai guardar o ferro para quando usarmos o músculo, não é? Caminhamos, andamos, fazemos atividade física e agora vocês já estão a perceber que quando há uma diminuição na quantidade de ferro no nosso corpo, daí o cansaço físico. A pessoa anda cansada, esgotada, tem tendência para estar deitada, não é? Dormir, porque efetivamente está a faltar o ferro no músculo. Como é que uma pessoa que tem ferro baixo, como é que vai fazer atividade física? Eu tenho clientes assim, né? Que são teimosas, estão com anemia, ou seja, nem é só ferro baixo, é mesmo anemia, e cismam em fazer atividade física. Então,
ok, a hemoglobina, depois temos cerca de 20% do ferro, está claro, a circular no sangue, e também está armazenado. Onde é que nós armazenamos o ferro? No fígado, ok? No baço e na medula óssea. Se bem que o ferro está armazenado em todas as células do nosso corpo, mas em grande quantidade está no fígado. É por isso que, um parênteses, é por isso que onde é que nós vamos encontrar ferro? Nos alimentos. Fígado. Quem de vocês aí já não ouviu falar que, saco, ferro baixo, o médico o que é que diz para ir para comer fígado, certo? Pronto, porque o fígado efetivamente é um local de grande armazenamento, o baço e a medula óssea, além de, pronto, como já falámos, o músculo, ok, o rim, outros tecidos também o têm. E entre 5 a 15% do ferro também está presente nas enzimas, ou seja, é muito importante nós tenhamos a noção que o ferro não serve só para oxigenar, para obter energia, ok? Temos enzimas, que são proteínas no nosso corpo, que estão dependentes do ferro para conseguirem funcionar. Quais é que são elas? Há aqui um nome, portanto, a citocromo, que é o CYP450. Isto é muito importante porquê? Porque se eu estou a tomar medicação, os medicamentos precisam de ser metabolizados no fígado. E para que o meu fígado faça um bom metabolismo do detox, eu preciso ter ferro em níveis ótimos. Então, preciso avaliar a minha ferritina, não é avaliar a minha hemoglobina, é a minha ferritina, para ver o meu estoque de ferro. Muito importante, então, para o metabolismo hepático, importante para as enzimas antioxidantes funcionarem, como a catalase, ou seja, para ter um bom sistema antioxidante, preciso ter ferro. O ferro está envolvido na produção das hormonas da tiroide, e é muito comum encontrar pessoas com hipotiroidismo e subclínico, ou seja, que nem sequer sabem e faz análises e parece que ainda está bem, mas é preciso aprofundar essa questão dos exames. Portanto, para a produção das hormonas T3 e T4 da tiroide, para a síntese de carnitina, atenção quem quer emagrecer, a carnitina é responsável pelo transporte da gordura para o interior das mitocôndrias para depois queimar esta gordura, ok? Então, para emagrecer, eu preciso ter um estoque de ferro ótimo, ok? Porque para queimar a gordura preciso de ferro. Também precisamos do ferro para produzir energia, ok? Para as nossas células terem energia e funcionarem, para as nossas mitocôndrias fazerem o papel delas no metabolismo. Para a síntese do ADN, que as nossas células estão sempre a renovar, para o metabolismo daquilo que nós comemos, para o metabolismo das proteínas, o metabolismo das gorduras, o metabolismo dos hidratos de carbono, eu preciso de ferro. E também, mas são inúmeras as funções, mas também eu preciso ter ferro para a síntese de colagênio, ok? Colagênio para que a nossa pele esteja firme, ok? Não envelheça rapidamente. E o colagênio também é importante para as articulações. E depois não falei aqui, o ferro também é importante para os batimentos cardíacos, pronto, para a questão da hipertensão. Então, o ferro é importantíssimo para todo o funcionamento do nosso corpo e não apenas para a questão da oxigenação das células. E porquê que eu falei onde é que está o ferro e porquê que é importante o ferro? Porque isto tem a ver com os sintomas que depois eu vou ter que me vão alertar para uma deficiência no ferro. Então, chegou o momento de falar de uma coisa que normalmente não é falada, que é, antes de eu ter anemia, eu vou ter baixos níveis de ferro. Ou seja, antes da minha hemoglobina estar baixa, eu já vou ter níveis de ferro baixos durante meses ou até anos. Porquê? A hemoglobina é um marcador tardio da falta de ferro. Ou seja, quando falta ferro no meu corpo, eu começo a ter sintomas, e já vamos falar deles. Só depois é que há alteração nos valores da transferrina e nos valores da hemoglobina. A hemoglobina é a última proteína, o último marcador a ser afetado. Porquê? Porque nós fomos feitos maravilhosamente. E a hemoglobina, como falamos, é responsável pela oxigenação dos nossos órgãos, das nossas células. Nós sem oxigênio simplesmente morremos. Então, quando falta ferro, as outras funções vão estar comprometidas. O meu metabolismo hepático vai estar comprometido, o funcionamento da minha tiroide vai estar comprometido, o meu emagrecimento vai estar comprometido, mas o básico à vida não vai estar.
que é a hemoglobina, para oxigenar os meus órgãos, certo? Então, eu não posso esperar que a hemoglobina esteja baixa para eu perceber que tenho ferro baixo. Porque há os estágios, há várias etapas para a deficiência de ferro. Primeira etapa, a ferritina baixa no sangue. Então é por isso que eu estou mais interessada em avaliar o valor da ferritina nas análises do que o valor da hemoglobina. Primeiro, a ferritina cai no sangue, ou seja, as reservas de ferro começam a diminuir. A segunda etapa é que a concentração de ferro no sangue, uma coisa é avaliar ferritina, outra coisa é avaliar ferro. Ferro no sangue também diminui e a transferrina, que é o que transporta o ferro das células, de umas células para as outras, ok? Aquilo que faz o transporte do ferro é a transferrina. E então, o que é que acontece? Quando eu tenho pouco ferro no sangue, a minha transferina, ou seja, o meu transportador vai aumentar numa tentativa de captar o máximo de ferro para levar para os meus tecidos. Então esta aqui é a segunda etapa. E a terceira etapa, aí sim, é que cai a hemoglobina, porque começa a haver uma diminuição na produção da minha hemoglobina. Então, são estes 3 estágios. E onde é que normalmente as pessoas, ou os médicos, alguns deles, estão concentrados em só avaliar a hemoglobina? Mas não, vamos avaliar a ferritina, vamos avaliar o valor da transferrina e a capacidade de fixação do ferro, e só depois é que é afetada a hemoglobina. Então, tudo aqui tem uma ordem. Quais é que são os sintomas da baixa de ferro? Okay? Não é da anemia, portanto, porque a anemia já é uma coisa tardia. Então, quando o meu ferro começa a baixar, algumas de vocês já passou por isso, o ferro baixo. Então, quando o meu ferro começa a baixar, queda de cabelo, além da queda de cabelo, as unhas começam a ficar com uma curva, além das unhas ficarem fracas, ficam assim em forma de colher, ok? As conjuntivas, ou seja, eu se fizer assim, elas estão muito brancas, ok? Em vez de ter a cor vermelha, começa a pessoa estar pálida, ou seja, o não ser habitual a pessoa estar pálida e passa a ficar. Isso também é um dos sinais clínicos de baixa de ferro. A falta de apetite também, as tonturas, claro, tonturas e sonolência, não é? Porque não está a chegar o ferro aos meus tecidos para efetivamente eu ter energia. Na parte muscular também, não é? Lembre-se da mioglobina que está no músculo. Taquicardia, lembre-se que eu também falei na questão da importância do ferro para o nosso coração. E portanto, quem tem problemas de hipertensão arterial, quem tem problemas cardiovasculares, muita atenção aos valores de ferro. Não pode chegar a ter a ferritina abaixo de 70, ok? O valor ótimo. Ferritina abaixo ferritina acima de 70 é o valor ótimo para termos no sangue entre 70 a 150. Cansaço extremo, não é? Como é lógico. Problemas de memória e concentração. Atenção, há várias causas para problemas de memória e falta de concentração, mas estamos a falar no seguimento, ou seja, a pessoa apresenta estes sintomas, apresenta pele pálida, queda de cabelo, as unhas fracas, um cansaço extremo, mesmo que ela tenha uma boa noite de sono, continua cansada ao longo do dia, e ok, problemas de memória, problemas de concentração, alterações do humor que não, sem uma causa aparente, ansiedade também pode ser justificada pela baixa concentração de ferro, dores de cabeça, o sistema imunitário fica fragilizado, ou seja, a pessoa está com o sistema imunitário em baixo, quer dizer que ela frequentemente está doente e apanha qualquer vírus e infecção. E depois algo que pode acontecer porque o nosso corpo é muito sábio, então a pessoa pode ter vontade de comer terra, vontade de comer tijolo, terra, ok? Porquê? Porque o sol também contém ferro. Estes são os sintomas da deficiência de ferro. As causas. Então, chega até mim, ou então vocês apercebem-se que o valor da ferritina está baixo. Imaginem, é comum encontrar valores de 20, por exemplo, 19, 20, 30, okay? Ou seja, muito abaixo do valor de 70. E qual é que é a primeira coisa que passa na cabeça de uma pessoa? O ferro está baixo, eu vou suplementar. Certo? Mas a lógica é, o ferro está baixo, vou investigar a causa. Porquê que ele está baixo? Porque se uma pessoa é vegetariana, é uma coisa. Quer dizer que a
muito possivelmente sem entrar pouco ferro. Então, se calhar vou precisar aqui de suplementar um pouquinho ao longo da vida, além de outras estratégias. Mas se a pessoa come carne, come peixe, come ovos, por que raio é que ela está com... Porque é que não está a absorver o ferro que ela está a comer? Então, uma das causas é, temos que olhar a ingestão. Será que a pessoa está a ingerir a quantidade de ferro necessária? Muitas vezes está. Qual é que é o problema? É, um deles, a pessoa está a mastigar bem a comida? Porquê? Porque não adianta eu estar a comer o músculo da carne, não é? Estar a comer a carne, estar a comer os ovos, que são fontes riquíssimas de ferro, ou o fígado, mas se eu não mastigo, como é que o meu corpo vai absorver o mineral que está lá escondidinho lá no meio daquelas fibras todas? Então, importantíssimo é nós mastigarmos a comida, aquilo que estamos a comer, e depois é avaliar a acidez do meu estômago. Será que o meu estômago tem acidez suficiente para que permita a absorção deste meu ferro? Quantas são as pessoas que tomam protetor gástrico e, portanto, a acidez está completamente alterada? Quantas são as pessoas que são ansiosas, vivem em correria, mastigam pouco? E isto são tudo inibidores da produção do meu ácido no meu estômago. E o meu estômago precisa de estar ácido, um pH à volta de 2, para que eu consiga para que depois também chegue um pH mais ácido a nível intestinal e para que eu consiga converter o ferro de uma forma de boa absorção. Porque temos dois tipos de ferro. Nós encontramos o ferro de melhor absorção, que é o ferro M, que encontramos nos produtos de origem animal, okay? Como já falei, a questão da carne, do ovo, do fígado. Nós temos um ferro não M, que é um ferro de origem vegetal. E neste ferro aqui, que nós encontramos nas couves, nos folhosos escuros, nas leguminosas, como as lentilhas, o feijão, o grão, nós aqui encontramos ferro, é verdade, mas está numa forma não M, ou seja, não é de boa absorção. Ou seja, é um ferro, chama-se, nós designamos por ferro férrico. E este ferro vai precisar de ter vitamina C. Okay? Eu, para conseguir converter este ferro férrico em ferro ferroso para ser absorvido pelo meu intestino, eu preciso do papel da vitamina C. É por isso que se diz que numa refeição que nós consumamos o feijão, principalmente, ok, ingerir um sumo ou comer fruta rica em vitamina C. Ok? Pronto, Cristiana, então se tem muita dificuldade em subir o ferro, é isto, precisamos de avaliar a causa. E vou falar também na suplementação, porque muitas vezes a suplementação usada também não é mais indicada. Sim, médicos de família, sim, que passam a suplementação que não é mais indicada, tá bem? Então, estamos aqui na parte das causas. Então, Cristiana, isto aqui é uma das causas, que é a pouca mastigação. Muito importante, eu estar a mastigar muito bem e corrigir a acidez do meu estômago. A acidez tem a ver com o quê? Porque eu já falei, a pessoa pode ser muito ansiosa, pode estar na correria e o estômago inibe, não é? Quando estou estressada, o estômago não vai produzir o ácido necessário. Então, nesses casos, como é que eu me percebo? É quando a pessoa come e fica infartada, fica cheia rapidamente, fica com cólicas, fica com gases ao longo da tarde toda, e são apenas alguns dos sinais. Tem azia, ok? Aquele refluxo, ok? Tem aquela azia, isso indica-me que a comida está ali parada no estômago, quer dizer que tem baixo ácido, então eu vou fazer essa correção, ok? A nível prático, o que é que eu faço em consultas? Corrigimos pode ser com vinagre, corrigimos com sumo de limão, corrigimos, em último caso, com suplementação de betaína HCl. Pronto, mas há todas aqui estas estratégias e que os médicos não abordam. É aqui que eu quero chegar. Não adianta só estar a tomar suplementação. Eu preciso de melhorar a absorção deste meu ferro. Exatamente, Fernanda. O medicamento, o suplemento que os médicos prescrevem é sulfato ferroso. Sulfato ferroso é uma forma que não é bem absorvida. E o que é que vai fazer? Sulfato ferroso, eles dão em alta dose e esta alta dose vai fazer com que não haja boa absorção. As evidências científicas mostram que quanto menor a dose e faseada ao longo do dia, maior a absorção.
E quando não é absorvido este ferro que está a ser suplementado, o resultado é o quê? Vai estar a gerar prisão de ventre, cólicas horríveis, dores até mesmo de estômago, dores de barriga. E esta prisão de ventre vai estar a alimentar bactérias negativas, porque as bactérias alimentam-se de ferro. Então, se eu dou o ferro a mais e se ele não é absorvido, vai chegar lá ao meu cólon e vai alimentar bactérias e vai-me gerar um outro problema que é SIBO. E o meu pH intestinal vai aumentar. Ou seja, e cada vez eu vou ter menos capacidade de absorver ferro. Ok? Exatamente, Emília. Já ia chegar aí agora. Então, pronto. A parte da ingestão, ok, falamos. Ou seja, é importante sim eu ter também um bom consumo de vitamina C. Okay? Porque mesmo que eu consuma o ferro M, o ferro de boa absorção, depois para transportar o ferro, depois a minha transferrina vai precisar do ferro, vai precisar de transformar o ferro e para isso precisar de vitamina C, além de cobre. Okay? Então, o assunto do ferro não é só ferro, vitamina C e cobre também, além de outros que vou falar mais tarde. Por isso é que eu disse, vão anotando. O que é que diminui a minha capacidade de absorção de ferro? Ok, a Emília falou aqui na questão do café e do chá. Porquê? O café e o chá têm catequinas e estas catequinas impedem a absorção do meu ferro. Agora, não quer dizer que eu não possa beber chá verde ou que não possa beber café, mas tem que estar longe das refeições onde eu consumo ou de onde eu suplemento o meu ferro. Okay? E claro, quanto mais ingestão eu faço de cafés, maior vai ser a minha excreção de ferro, ou seja, vai impedir a minha absorção do ferro. Okay? Claro, é tudo na base do equilíbrio. A questão dos lácteos não é bem assim. Eu na faculdade aprendi, mas depois já corrigi essa questão. A questão dos lácteos tem a ver com o consumo no total de cálcio. Quanto maior o consumo de cálcio, maior a minha excreção do ferro, ok? Mas não há aqui uma competitividade, só se houver um consumo de cálcio. Imaginemos, tenho uma refeição rica em ferro, ok? E à sobremesa, ou ao mesmo tempo, eu estiver a consumir um iogurte, ok? Mas só se a quantidade do cálcio for superior à quantidade de ferro que eu estiver a consumir. Se não for, não há aqui interação. E depois também depende do ferro que eu estou a consumir. Se for um ferro de má absorção, vai interferir. Porquê? Porque o transportador que transporta o ferro, okay, que é um bivalente, não é? O ferro, 2 mais é que vai ser absorvido, claro que vai interferir com o magnésio, vai interferir com o cálcio, vai interferir com o zinco, ok? Portanto, ou seja, se eu me fosse preocupar com o cálcio, também precisaria de me preocupar com o magnésio que vai nos legumes que estou a consumir juntamente com o cálcio, teria que me preocupar também com o zinco que está na própria carne, okay? Então isto tem a ver com as quantidades, né? Com a proporção, assim como quando eu estou a suplementar ferro, se eu fizer uma suplementação de ferro superior a 3 meses, é importante eu também estar a suplementar numa proporção equivalente, estar a suplementar o zinco, aumentar o consumo de zinco, aumentar o consumo de cobre, ok? Porquê? Por causa desta competição que vai ser gerada. Não sei aqui dizer de cor, Emília, tenho aqui nos meus apontamentos, mas há depois posso ligar por mensagem, se tiver interesse nisso. O chocolate e o vinho são ricos em polifenóis e, efetivamente, os polifenóis também diminuem a absorção do ferro. Então, não quer dizer que eu não possa comer chocolate. Vou ter em conta a quantidade de chocolate que vou consumir e, preferencialmente, consumir longe das refeições em que eu estou a consumir ferro ou que eu estou a suplementar o ferro. Algo que pode ser interessante é se eu estiver a suplementar, fazer suplementação de ferro em jejum, ou 2 horas antes ou depois das refeições, para não haver aqui interferência e eu não ter que estar preocupada com a questão do chá, do café, do vinho, do chocolate, ok? Isto é muito interessante, que há muitas pessoas que são saudáveis e que têm muita atenção à quantidade de legumes, preciso comer muitos legumes, mas o fitato, ou seja, que estão presentes, alimentos que contêm fibras, eu consumir muita fibra também vai impedir a absorção do meu ferro, porque efetivamente o fitato e os oxalatos
vão diminuir a absorção do ferro. Então, quando eu estou com anemia, eu continuo a consumir legumes, certo? Até porque os legumes também têm ferro, mas eu preciso de ter atenção à quantidade de fibras. Eu vou dar uma diminuição na quantidade de fibras que estou a consumir. Tendo em conta aquilo que a pessoa está a comer, não é? Se ela está a comer muitas fibras, aí eu vou diminuir. Se está a comer poucas, não é para diminuir. Já falei na questão do ácido. Também já falei na questão do protetor gástrico. Há medicamentos que vão diminuir a acidez diminuir a acidez do meu estômago e, portanto, que vai aqui interferir depois com a absorção, vai diminuir a absorção de ferro. Sim, o vinho, principalmente o vinho tinto, que contém polifenóis, se bem que não tem muitos polifenóis, mas contém polifenóis que diminuem a absorção do ferro. Ou seja, se eu numa refeição estou a consumir uma boa quantidade de ferro e se eu tenho anemia, ok? Ou seja, pessoas que têm valores normais de ferro não têm que se preocupar com a questão de estar a consumir o vinho à refeição ou o chocolate à refeição. Eu, por exemplo, eu sem suplementar, a minha hemoglobina subiu porque fiz correção na minha mastigação, corrigi a minha saúde intestinal, tenho valores bons de ferro e como todos os dias chocolate ao almoço e ao jantar, ok? E o meu valor de ferro está super bom, ok? A ferritina e a hemoglobina. Ok, isto aqui tem a ver com... Ok, não vale a pena estar aqui a explicar se não confundo. Depois, passamos para a questão da absorção, que é, já falei na questão do estômago, a importância da mastigação, a questão do estômago e agora chegamos à parte do intestino, porque efetivamente é no intestino delgado que vai haver a conversão do ferro que a gente consome para um ferro de melhor absorção, que é o ferro férrico, que é o ferro ferroso, eu confundo sempre esta questão dos bivalentes com trivalentes, pronto. E o que é que vai acontecer? Eu absorvendo esse ferro, eu preciso ter um intestino íntegro. O que é que muitas vezes acontece? Então, se a pessoa não está a conseguir absorver bem o ferro, eu preciso avaliar o meu intestino, a minha saúde intestinal. Será que eu tenho alguma doença inflamatória intestinal? Como doença de Crohn, colite ulcerativa, doença celíaca que não esteja a ser tratada? Será que eu tenho úlceras no meu intestino? Então, eu preciso avaliar esta questão. Hemorroidas também pode ser aqui uma causa porque aumenta as perdas de sangue. Então, preciso de investigar aqui. Mas também, se eu tenho SIBO, que é o quê? Que é um super crescimento de bactérias no meu intestino delgado, ou seja, a pessoa come, fica infartada, a pessoa até com água incha, a pessoa anda sempre com cólicas, com gases, inchada. Okay? Isto pode ser sinais de SIBO, supercrescimento de bactérias no meu intestino delgado. E essa presença dessas bactérias em número maior vai fazer com que o meu pH no meu intestino esteja mais alcalino e vai diminuir a absorção do meu ferro. É muito comum o SIBO, ok, gente? Portanto, se alguém desse lado sente estes sintomas que eu mencionei de inchaço, gás, infartamento, azia, é tratar o SIBO para depois melhorar a absorção do ferro e os valores de ferritina subirem no sangue. Porque as bactérias alimentam-se do ferro, comem o nosso ferro. Investigar também parasitose. Okay? Parasitose. Como é que eu vejo a parasitose? Porque os sintomas de SIBO, os sintomas de fungos a mais no meu intestino, a presença de parasitas, os sintomas são muito semelhantes, têm a ver com o cansaço, com a indigestão, e então eu preciso de ver o quê? No sangue, verifiquem os valores de eosinófilos e os valores de basófilos, ok? Os basófilos devem estar em 0% e os eosinófilos abaixo de 1%. Muito comum ver valores acima de 2, 3%, ok? E depois então aí é preciso fazer uma boa interpretação, avaliar também a vitamina B12, o ácido fólico, o zinco, para depois conseguirmos tirar uma conclusão sobre o que é que está ali a passar naquele organismo. Diarreias, naturalmente, ok? Isto pode ser uma causa para a anemia, ok? Uma pessoa que está constantemente, ok, com o intestino acelerado, não dá tempo para estar a absorver, porque a comida mal chegou já está ali a sair, ok? E se eu tenho diarreia, isso é indicação de inflamação intestinal.
Então eu preciso de, imaginem que isto são aqui as minhas células do meu intestino, se elas estão assim abertas, okay? Se elas estão doentes, em vez de estarem assim direitinhas, já estão desfeitas, não é? Se eu estou com problemas nas minhas células intestinais, eu não vou conseguir ter uma boa absorção. Então, para eu tratar a minha anemia, eu preciso tratar o meu intestino. Isto é uma causa muito comum, ok? E eu, como nutricionista, preciso alertar isso, porque os médicos de família não vão em busca. E tratar o intestino não é tomar probióticos. Tratar o intestino envolve 6 etapas. O probiótico só entra, e se for preciso, na maioria dos casos não é, só entra nas 2 últimas etapas. Não é na última, mas é na antepenúltima, ok? É no reinocular. E muitas vezes nós chegamos a essa etapa e já nem é preciso, ok? Porque através da alimentação nós conseguimos colocar os probióticos e prebióticos necessários, ok? Então, o caso clínico que eu vou apresentar a seguir foi esse o tratamento, ok? A naturopata deu probiótico para o tratamento intestinal, mas isso não trata, tá bem? A questão da inflamação, dos parasitas já falei. Há outras infecções. Então, as infecções também são outra causa para a anemia, para o ferro baixo. Infecções por bactérias, já falei na questão do SIBO, infecções pela bactéria H. pylori, ok? E infecções por vírus, parasitas. Fungos não é muito comum na questão do ferro, mas os parasitas sim. Agora, no início da live eu falei na questão da ferritina, porque eu posso ter a ferritina altíssima, acima de 150, do valor de 200, e ter uma hemoglobina baixa, perto dos 12 ou abaixo disso. Porquê? Porque o ferro que está ali armazenado nas minhas células não está a chegar, não está a ser libertado, ele está prisioneiro ali. Pode estar prisioneiro aí, mas também prisioneiro nos macrófagos. Porquê? Porque isso indica inflamação. Quando eu tenho problemas hepáticos, seja inflamação a nível do meu fígado, seja já uma esteatose hepática, obesidade também, okay? Eu estou com um processo inflamatório, eu estou a produzir mais interleucina 6. Isto vai inibir, ok, a produção de uma proteína que chega lá ao pé das minhas células e abre a portinha para o ferro sair. Então, ter valores de ferritina altos e uma hemoglobina baixa, ou quantidade de ferro baixo no meu sangue, é motivo para eu investigar a inflamação e tratar a inflamação. Não se dá ferro nestes casos. Não se faz isso, minha gente. Então, se eu tenho ferro preso, ok? Senão, imagina que eu tenho uma infecção e a minha ferritina está aumentada por causa disso. Se eu dou ferro, estou a alimentar a infecção. Então, eu vou investigar a infecção, vou investigar a inflamação e tratar. Outra causa... vou falar nesta aqui. Mulheres. Outra causa para a anemia, efetivamente, tem a ver com o fluxo menstrual. Se eu tenho um fluxo muito intenso na minha menstruação, tenho relatos de clientes que é mesmo... sabem como se a pessoa estivesse a urinar. Então, claramente que se eu estou a excretar mais, os meus níveis de ferro vão estar baixinhos. Mas não é normal eu ter um fluxo intenso na minha menstruação. Se ele é intenso, indica o quê? Indica predominância estrogénica. Ok, então vamos investigar possíveis miomas, possível endometriose, ok? Vamos avaliar nas análises como é que estão os níveis de estrogênio e progesterona e avaliar, ok? Porque o estilo de vida errado, stressa mais também, a obesidade, são fatores de risco para eu ter mais estrogênio. E mais estrogênio faz com que eu tenha fluxos da menstruação mais intensos. Então, estão a ver que não é simplesmente chega ao pé de mim uma pessoa, chega ao médico uma pessoa com anemia e a dar-lhe ferro. Não, é investigar a causa. Causas para a anemia. Aqui já é mesmo na questão, não é questão de ter ferro baixo, mas é questão da minha hemoglobina estar baixa. É a falta de nutrientes que são necessários para a síntese do grupo hemo, ok? Para a síntese depois da hemoglobina. Ferro, vitamina B2, vitamina B5, vitamina B6, B12, ácido lipoico, glicina, vitamina A, zinco.
Estes são nutrientes essenciais para a síntese do hemo. Okay? Ou seja, nas análises não vou só avaliar ferro. Estão a ver a complexidade do assunto. Okay? Hemorragias, ok, ou seja, investigar também, se a pessoa está com anemia, investigar úlceras, que podem estar quer a nível intestinal, quer a nível do estômago, não é? Causadas pela H. pylori, por exemplo, que é muito comum isso. Outras causas. Genética, ok? Isto pode ser uma anemia por questões genéticas. Por exemplo, pode haver defeitos nas proteínas que estão envolvidas em todo o processo da absorção e transporte do ferro. São imensas as proteínas. Como é que eu sei? Fazendo um teste genético. E também existe a gastrite atrófica autoimune. Que acontece o quê? É o nosso sistema imunitário que tem um erro e que ataca as células parietais, as células das paredes do nosso estômago. E vai fazer o quê? Vai fazer com que eu tenha uma hipocloridria, ou seja, vai fazer com que eu tenha baixo ácido no meu estômago. Se eu tenho uma baixa acidez no meu estômago, isso vai comprometer a absorção intestinal do meu ferro, de uma forma para a vida. Aqui sim, é uma suplementação para a vida e se calhar o melhor será mesmo uma suplementação endovenosa, para não causar distúrbios, como é de uma forma contínua, mas aqui é mesmo com o médico. Então, portanto, o médico investiga a possibilidade de haver uma gastrite atrófica autoimune, entende que aquela pessoa vai precisar de ácido estomacal e eles não fazem isso, portanto, correção do ácido, da acidez, muito possivelmente com betaína HCl será aqui um bom método, se a questão do limão ou do vinagre não for suficiente. E também suplementação de vitamina B12 sublingual, ok, ou até mesmo intramuscular ou endovenosa, porque se eu não tenho as paredes do meu estômago em condições, então eu não vou ter a produção do fator intrínseco que é necessário para a absorção intestinal da minha B12. Okay? Então, neste caso, como é que eu suspeito de uma autoimune? Aqui relacionado com o ferro. É se o valor da minha B12 também está baixa. Então, os valores de B12 acima de 500 são os mais indicados, mas ok, a pessoa tem valores de 200, por exemplo. Ok, então vou aqui investigar esta questão de autoimune. Colocar aqui uma atenção que é, efetivamente, se eu absorvo pouco ferro, atenção à minha exposição ao chumbo. Porque o chumbo pode, ok, imagine, o canal de absorção do ferro é o mesmo para outros cationes, ou seja, para outros minerais. Não é só a questão de me preocupar com a questão do ferro e do magnésio, mas também do chumbo, que é um metal tóxico. Então, se eu tenho menos ferro que ia ser absorvido, o chumbo vai ocupar esse lugar, tem mais facilidade em entrar. Então, se a pessoa tem baixo ferro ao longo de anos, eu aconselharia investigar a presença de chumbo no sangue. Está bem? E outros metais pesados, mas o chumbo é que tem mais relação aqui com o baixo ferro. Só dar aqui uma notazinha, que é, se nas minhas análises, se eu tenho valores de eritrócitos baixos, que são os glóbulos vermelhos, se eu tenho as plaquetas baixas, se eu tenho os leucócitos baixos, eu investigaria medula óssea, ok? Problemas da medula óssea. Porquê? Tenho aqui, porque outras causas para a anemia são, infelizmente, neoplasias, ou seja, tumores na medula óssea, no fígado, ok? Por exemplo, portanto, investigar aqui alguma disfunção, algum problema na medula óssea, linfoma, leucemia, e não esquecer que a toma de medicação também pode alterar a função da medula óssea. E o caso clínico, que eu vou apresentar em seguida, toma de uma medicação que altera a produção das minhas células na medula óssea. Okay? Alguma questão sobre as causas?
Alguma pergunta? Então vou falar aqui sobre a suplementação. Já falamos que a suplementação que o médico dá é uma suplementação, aquilo não é químico, ok? Portanto, é uma suplementação como as outras, não é um medicamento. O sulfato ferroso, qual é que é o senão? É que dão em alta dose, e alta dose não é absorvível, e vai-se acumular ferro no meu intestino, gerando desconforto, cólicas, gases, prisão de ventre, e esta má absorção do ferro, se for numa toma contínua, vai alterar o meu equilíbrio a nível intestinal das minhas bactérias. Pode vir a gerar SIBO, ou seja, o supercrescimento de bactérias no intestino delgado, e aumentar o meu pH intestinal e diminuir a absorção do ferro. Ou seja, no fundo eu vou tentar a tratar, mas vou estar a agravar o problema se for com sulfato ferroso em alta dose. Então, quando sou eu a detectar baixo ferro, ou seja, níveis de ferritina baixos no sangue, atenção, se for valores de 50, 40 e tal, 50, eu não suplemento, ok? Porque o ferro a mais também é pró-oxidante, ou seja, vai contribuir para stress oxidativo. Então, eu vou investigar a causa, vou melhorar a digestão daquela pessoa, vou tratar o intestino e automaticamente vai passar a haver uma maior absorção do ferro, sem ter que entrar pela suplementação. Agora, quando a ferritina está em valores de 14, em valores de 20, a pessoa está mesmo cansada, super tonta, mal se aguenta de pé, então ok, eu passo para a suplementação. O que é que eu uso? É aquilo que é recomendado. É bisglicinato de ferro. Então, quem quer suplementar, suplementa um ferro quelado com a glicina, porque quando eu tenho um ferro ligado a outra molécula, não vai haver competição com os minerais. Então, este ferro vai ser bem absorvido e não vai gerar prisão de ventre, não vai gerar alterações a nível digestivo. Agora, eu não vou suplementar altas doses de ferro, porque mesmo quando nós comemos alimentos ricos em ferro, não absorvemos 100%. Isto é importante que tenham noção. Mas quando consumimos uma refeição com ferro, entre 10%, deixem-me ver aqui as notas para não estar aqui a errar, a média de absorção do ferro que eu consumo nos alimentos, entre 14% a 18%. Não é 100% aquilo que eu como que vai ser absorvido. É por isso que a nível de suplementação, eu também não posso dar altas doses, não vou lá entrar com 150 ou 200 mg de ferro, é impossível. Então, quais é que são os valores? Bisglicinato de ferro, e depois varia entre 10 a 20 mg do bisglicinato repartido 2 vezes ao dia. Esta aqui a abordagem.